Ribeirão Preto avança na troca dos radares móveis por aparelhos fixos nas principais avenidas da cidade. Enquanto isso, o assunto rende polêmicas e o questionamento sobre qual será a verdadeira função dessas novas tecnologias. A notícia, que foi divulgada no finalzinho de 2025, veio do próprio prefeito Ricardo Silva, repercutiu nas redes sociais e movimentou a opinião dos ribeirão-pretanos. Ribeirão não pode ser uma indústria da multa. Por isso, eu vou trocar os radares móveis por radares fixos, em locais visíveis e com ampla sinalização. Nas ruas, a novidade, que ainda nem chegou, também mexeu com os motoristas. Fixo é um regulador de velocidade, né? E não uma punição, uma coisa que te pega de surpresa, que pode estar espreita. Eu prefiro o radar fixo. É para condicionar. Eu acho que ele é educação para o trânsito. Acho melhor. Assim não fica tão imprevisível onde estão os radares também. Acho uma boa ideia. Na verdade, eu acho que é uma opção interessante. Eu acho que Ribeirão Preto não precisa tanto de regularização na parte de ficar olhando, mas sim na parte de fiscalização de velocidade. Ribeirão Preto, há 20 anos, faz uso errado do equipamento, que nós chamamos popularmente de móvel, mas ele é tecnicamente chamado de estático, porque esse equipamento ele só serve para identificar situações de risco para posteriormente ser instalado um fixo. Isso o Ribeirão Preto não fez. Então, nesse período, eu entendo que desviou a finalidade. A empresa que gerencia o tráfego da cidade já definiu quem será responsável pelos radares fixos. Após análise de 5 concorrentes, a RPMob agora vai testar a vencedora, que precisa comprovar que atende os requisitos do novo serviço. São 50 endereços para fiscalizar a velocidade máxima dos veículos e substituir o trabalho móvel, que hoje é alvo de polêmicas, como deixou claro o próprio prefeito da cidade. Um marronzinho, às vezes ele fica escondido e você não vê, sabe? Parece uma indústria de multa, né? Você fica escondido, não que você corra, mas o fixo tem indicativo que tem na frente, tabuleiro, placas, né, indicando que tem. Você dirige assim até com mais cautela. Nenhum dos dois vai ficar bom, porque é só multa e benefício para a gente, nada. Mesmo quando os chamados marronzinhos não estão encobertos ou fora da visão dos motoristas, surgem reclamações como da Carolina. Com ela, o caso foi completamente o oposto. A advogada foi multada por olhar fixamente para o agente de trânsito. Eu avistei um marronzinho no canteiro central, olhei para ele e passei, olhando para ele, porque é um fato da vida que é inusitado, né? Mas passei dentro da velocidade normal da pista e uns dias depois, né, agora no começo do mês de janeiro, me chegou essa fantástica multa aqui, dizendo que eu não estava prestando atenção no trânsito. Para ela e para o especialista nas leis de trânsito, a multa é bastante subjetiva e abre espaço a interpretações que podem dificultar o controle e a melhora do tráfego de Ribeirão. O jurista faz questão de destacar que o Código Brasileiro prevê que a maior parte das infrações obrigam o agente de trânsito ou policial a fazer a abordagem do veículo para a orientação do motorista e não apenas a punição. Algumas infrações como essas de dirigir distraído tem que ser comprovado ou por meio de equipamento fotográfico, que isso é possível e é previsto, ou na abordagem que realmente vai indicar para a pessoa o que ela fez, o que ela praticou, qual foi o ato, para que ela possa também contraditar se ela entender que não fez. Então, é muito subjetivo, sim. Na verdade, se ele tivesse identificado uma conduta minha ou de qualquer outro motorista passando pelo local, que fosse coerente com o alegado, que é não estar prestando atenção suficiente no trânsito, a conduta certa para esse tipo de situação seria mandar parar e orientar. Mesmo sem data para acontecer, a troca do sistema de fiscalização já está gerando mudanças no trabalho da RPMob. Desde a semana passada, entre os dias 12 e 17, o motorista já não vê os radares móveis nas avenidas. Além disso, a nossa equipe de jornalismo percorreu diferentes corredores e pontos cruciais do tráfego da cidade. E foi muito difícil conseguir registrar o trabalho de orientação dos agentes, situação que preocupa. O equipamento que está chegando, principalmente os radares fixos, eles vão
permitir mais agentes disponíveis para fiscalização. Mas a regra inicial é a orientação e a educação. A multa, no caso lavrado a infração, seria o ato final, naquele momento que realmente não tem como, porque o condutor foi arredio e ele quis fazer aquilo. Outra novidade que vem junto com os radares fixos diz respeito aos corredores de ônibus da cidade. Os novos aparelhos contam com tecnologia de leitura automática de placas voltado para a fiscalização do uso irregular das faixas exclusivas. A promessa inicial é de que as câmeras não serviriam para multar o motorista que trafegasse no lugar dos ônibus, mas pode ser que a empresa de trânsito tenha mudado de ideia. Se deixar subjetivo, da forma que está sendo talvez colocada, aí realmente continuaremos o desvio de finalidade e ainda com o aumento do número de infrações e arrecadação, porque a inteligência artificial e os dispositivos eletrônicos permite que seja feito mais lavraturas de infrações, né, num curto espaço de tempo. Felipe Urbinati para o Jornal da Clube. Seguimos falando sobre esse assunto agora com José Leomar, ele que é especialista em trânsito. José Leomar, a troca do radar móvel pelo fixo pode não mudar muita coisa se Ribeirão continuar multando sem um plano de educação efetivo que busque melhorar o trânsito na sua análise. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Eu acho que é uma tentativa válida, porque você acaba colocando a tecnologia, né, o equipamento, em pontos que são identificados como pontos críticos. Então, ela tem o papel da fiscalização e está voltada à solução de um problema. Por outro lado, essa colocação, né, dos pontos precisa ser estudada e complementada com atividades preventivas, onde entra a educação da população, dos motoristas. A cidade vai ter agora mais agentes disponíveis. O lugar deles não deveria ser, então, nas ruas, orientando, prevenindo antes de multar? Sim, eu acho que é uma função importante, inclusive nos casos em que houver uma identificação de uma potencial situação de perigo ou desatenção, mas que não constituiu um problema, muitas vezes a abordagem educativa, sem a multa, teria um efeito melhor na população que veria essa ação e passaria a ter relatos de casos e uma mudança em relação à percepção que se tem da fiscalização. Então, acho que seria muito válido, até num exemplo que foi relatado de uma multa que poderia e deveria ter sido uma ação educativa e uma abordagem para a conversa e não para a multa. De fato, o trânsito de Ribeirão Preto não apresenta sinais de melhora. A tecnologia tem esse poder de trazer esses resultados? Se ela for bem instalada, né, bem operada, sim. Então, ela é um agente que pode ajudar, mas ela sozinha ela não faz nada. Então, nós precisamos identificar pontos críticos e também toda uma tentativa ser acompanhada de verificação de desempenho. Se tem uma fiscalização dos motoristas, a população também deveria fiscalizar se essas tentativas estão resultando em aumento da fluidez e diminuição de acidentes, porque também as ações elas precisam ser fiscalizadas. Então, não é só o agente fiscalizador que fiscaliza, mas as decisões dos profissionais essas decisões precisam ser acompanhadas e fiscalizadas. José Leomar, você já comentou esse aspecto, mas queria ouvi-lo um pouco mais, né? Por exemplo, a motorista, né, que foi multada porque olhou para o marronzinho. Essa onda de multas subjetivas, que não deixam ali claro o que está errado, também não agrega em nada para o trânsito da cidade, né? Não. Acho que é um posicionamento que deveria ser diferente, tá? E as experiências no exterior nos ajudam. Então, a gente viaja, dirige em outros locais. O que acontece? Você tem quase todos fluindo acima do limite legal de velocidade, mas sem risco. E o fiscalizador está acompanhando. Se alguém começa a zigue-zaguear e faz alguma coisa errada, perigosa, 2 milhas à frente, no caso específico dos Estados Unidos, essa pessoa é interceptada e punida.
portanto, é voltada à punição de quem efetivamente comete um ato perigoso que coloca em risco a população, não apenas um descuido ou uma atitude momentânea, de curiosidade e que não causou problema nenhum. Então, nós tínhamos que nos ater a melhorar a qualidade, não simplesmente, como até o próprio prefeito relatou, a indústria da multa, que ele está tentando coibir e que precisa de medidas complementares de fiscalização das próprias medidas nesse acompanhamento. Especialista em trânsito, José Leomar, agradeço muito a sua presença aqui com a gente. Um grande abraço e até mais. Boa tarde, obrigado.